Muito bem, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Estamos de volta na nossa EBD Online. Aí você ouvindo uma música de fundo aí para alegrar os nossos corações. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Já estamos aqui com o professor Cid James. Eu sou Pedro Nunes. Estou aqui auxiliando nosso professor, beleza? Lembrando que você pode postar aí as suas perguntas e seus comentários. Cid. Olá, bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Vamos aí na nossa segunda aula, nesse domingo, dia 12 de abril. E esperamos que todos participem. Eu vou colocar aqui, disponibilizar aqui, irmãos, a lição aí, tá bom? Para você que não tem, já está aí nos comentários a nossa lição. Se você quiser acompanhar com a gente aí, vai poder acompanhar, beleza? Já postei aí. É só você abrir os comentários, você vai poder acompanhar com a gente, beleza? E o nosso professor Cid James já está aqui preparando para a gente entrar daqui a pouco. Olha, nós vamos termos um sorteio aí hoje, ó. Esse livro aqui maravilhoso, As Marcas na Vida de Davi. Muito lindo, Robert Lee, é muito interessante, já li o livro, é muito bom mesmo. Então, vou colocar aqui próximo para você ver, ó. Vamos estar sorteando aí, tá bom? Daqui a pouco vai uma pergunta para você aí, beleza? E aí, o primeiro que colocar a sua resposta aí nos comentários. Lembrando, a primeira pergunta que entrar nos nossos comentários aqui, essa pessoa será a ganhadora, tá bom? Então vamos aí, vamos compartilhar. E vamos fazer a pergunta relacionada à nossa lição, né? No decorrer da lição, não vai ser logo no início não, porque a pessoa está chegando, vai estar participando, e no decorrer da lição nós faremos a pergunta, beleza? Vamos sim, vamos fazer. Se possível, a gente deixa o sorteio até pro final, sim, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas aí ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Legal. Ouvindo, a gente quer segurar você aí ouvindo a palavra de Deus, que estamos aqui para estarmos falando da palavra de Deus, beleza? Vamos lá, vamos começar, né, Pedro? Pessoal, vai compartilhando a nossa live aí, nós vamos aguardar mais um pouquinho aqui, só para dar tempo você compartilhar aí, para que mais pessoas possam estar participando com a gente, beleza? Compartilhe, por favor, a nossa EBD Online. Aproveite para você estar participando com a gente aqui. Digo novamente, olha, nós vamos estar sorteando este livro maravilhoso, As Marcas na Vida de Davi, beleza? Vamos estar sorteando daqui a pouquinho e você pode estar ganhando esse livro para abençoar a sua vida. Agora o problema é se a gente um ganhador de longe ganhar, nós vamos ter problema para enviar para você, viu? Não, mas a gente manda. Mas a gente dá um jeito de mandar para você aí, beleza? Onde você estiver aí, responda aí que a gente vai estar mandando o livro para você, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos compartilhar na nossa live aí. Compartilha a nossa live aí. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar em definitivo, trazendo aí a palavra de Deus ao seu coração, a nossa EBD Online. Nosso tema de hoje é um tema muito oportuno, né? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está aí, ó, para você acompanhar, e nos nossos comentários está aí todo o conteúdo que tem aqui na lição, nós colocamos aí disponível para você nos nossos comentários. É só você acessar os nossos comentários aí e está assim deliciando essas bênçãos da palavra de Deus, beleza? Vamos nos ajudar aí compartilhando aí a live para que mais pessoas possam chegar aí na live, tá bom, irmãos? E vamos assim estarmos abençoando a sua vida nesta manhã com a poderosa palavra de Deus. Nós não temos nada de nós mesmos, né? Mas da parte de Deus nós temos nesta manhã algo para você, para abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então compartilhe, tá bom? Nós vamos passar agora a bola para o professor Cid James, que estará
prosseguindo com a oração de abertura, a gente vai fazer e aí vamos estar assim, em nome de Jesus, prosseguindo com a nossa lição. Beleza? É isso mesmo, irmãos. Vamos estar aí, como de costume, a sequência da nossa lição, a segunda lição, nesse segundo trimestre de 2020. Estamos falando sobre a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, para podermos iniciar, nós vamos estar fazendo a nossa oração de abertura. O irmão Pedro vai estar orando. Então vamos lá. Vamos lá. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus nesta manhã de domingo. Pedir a Ele sua bênção, né? Esteja conosco aqui nesta manhã, em cada lar, abençoando assim a sua vida no nome de Jesus. Pai de poder e de grande glória, em nome de Jesus estamos aqui agora, ó Deus, para falar da Tua palavra, ó Deus, para estar levando esta semente aos lares, que nesse momento o Brasil, passando por esse momento de turbulência, sem podermos nos reunirmos nos templos para prestar culto ao Senhor, mas não são essas barreiras que impedirão de nós te adorarmos, de propagarmos a Tua palavra. Esteja conosco nesta manhã, durante este dia, abra o nosso entendimento, meu Pai, revela a Tua palavra para nós, ó Deus, e fala com as pessoas que estão nesta live, ó Pai, participando, ouvindo, também te adorando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos estar iniciando, vamos juntos aí passar esses minutinhos aqui falando da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa lição aí, Pedro, com o nosso texto áureo aí, como de costume, o pessoal vai estar acompanhando. O texto áureo da nossa lição diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vejam bem, irmãos, bênçãos espirituais. Nós vamos tratar de algo profundo. Eu sempre costumo dizer que às vezes a gente se preocupa muito com o que está vendo, com o material. E nós devemos, assim como pessoas que conhecemos a palavra de Deus, nos preocuparmos com as questões espirituais. E essa lição ela é muito profunda neste sentido. E a nossa verdade prática vai dizer: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Ou seja, nós fomos eleitos em Cristo para essas grandes bênçãos, beleza? Então vamos estar lendo a nossa introdução aí, o Pedro vai estar ajudando e você acompanhando. E logicamente, se você tiver qualquer dúvida, fazer alguma pergunta, não é nem questão de dúvida, é participar juntamente conosco na lição. Mais uma vez relembrando que no final nós vamos estarmos sorteando este livro maravilhoso, com um tema muito interessante, as marcas na vida de Davi, né? Lembrando, Pedro, que esse cara aqui é um dos maiores escritores que tem na atualidade, Norbert Lee. Ele é suíço, mora na Alemanha e é muito profundo. Ele escreve para a Chamada da Meia-Noite. Esse livro aqui é muito lindo e a pessoa que ganhar vai ganhar um grande presente. Então vamos lá, pessoal. Introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceber bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores.
Olha só, irmãos, essa restauração e essa reconciliação em Cristo à humanidade caída, por que isso aconteceu? Porque Romanos 3:26 vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Deus, prove Deus fazer esta reconciliação com a humanidade. E o mesmo Paulo vai dizer que você vai ter uma recompensa. Essa lição, na verdade, Pedro, ela trata dessa questão gloriosa. Eu, como ser humano, tenho para com Deus, por esta reconciliação, por Deus ter nos resgatado. E ele vai dizer que tem um presente, tem um pagamento para isso. Olha lá, Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é este o motivo dessa tão gloriosa de estarmos aqui dando glória e exaltando o nome de Deus por esta restauração, por executar esse plano de salvação para as nossas vidas. Agora, Cid, esse tema é bem chamativo e eu acredito que possa surgir dúvidas, e como você, o nosso professor hoje, já pode até estar esclarecendo a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E se o cara não estiver vivendo esse mundo, esse plano espiritual, como ficam essas questões dessas bênçãos? É justamente o tema de todo o livro de Efésios. É em Cristo. Como se eu não estou em Cristo, não adianta nada. É em Cristo. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se eu não estiver ligado em Cristo, não adianta. Não adianta você... tem um jeitinho. Não tem um jeitinho. Você tem que estar em Cristo. Esta lição, ela tem uma profundidade, porque é uma posição. Logo no primeiro tópico que nós vamos ter, é igual você colocou. Eu tenho que estar posicionado. Aonde? Em Cristo. É o plano espiritual. E aí nós vamos ver profundamente, logo na nossa abertura aí, no primeiro tópico nosso, fala bem assim: a nova posição em Cristo. Aí, continuando, ele fala assim, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Olha, vamos ver aqui, estávamos condenados à morte. Se você não tiver um encontro com Cristo, essa é uma morte eterna. Porém, salvação, Pedro, aí onde está o grande problema e a preocupação. Não é um privilégio para todos, não. Vamos voltar na questão de dizer bem assim: se eu não aceitei a Cristo, eu não tenho como, porque tudo é por Ele, é para Ele. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. É justamente essa questão. Apocalipse 13:8 vai dizer: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, que teve um propósito muito antes disso, antes de Deus planejar o mundo e a própria humanidade, ele já tinha que essa questão espiritual para as pessoas entender. Deus não foi pego de surpresa. O homem pecou e Deus arrumou um jeitinho. Não, Deus já tinha preparado tudo. Vamos voltar no primeiro Adão, porque Cristo está qualificado nessa lição como o segundo Adão, mas o segundo Adão perfeito, que não pecou. Mas o primeiro Adão pecou, mas nós temos o segundo Adão, que é a nossa nova posição, que é essa posição que vai me colocar em destaque no mundo espiritual por estar servindo a Cristo. Amém? Então nós vamos para o nosso primeiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a doxologia. Então vamos lá, nos comentários tem aí, portanto,
a nossa lição eu coloquei aí, postei na íntegra para que vocês pudessem acompanhar nos comentários. Tem esse conteúdo, tá bom? Você pode acompanhar com a gente. E vai compartilhando a nossa live aí para chegarmos ao maior número de pessoas. Ao final estaremos sorteando esse livro aqui para você. Aliás, não sorteando, estaremos fazendo uma pergunta, né? E o primeiro que postar a sua resposta aí nos comentários vai levar para casa esse livro aí, ó. As Marcas na Vida de Davi. Muito bom. Robert Light, é isso mesmo? Litt, da Chamada da Meia-Noite, beleza? Então vamos lá. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concebidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição dos seguintes refrãos: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele a qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, em uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo, seu Filho. Pois é, irmão Pedro, olha só, e todos os ouvintes, a doxologia nada mais é que uma palavra grega composta de duas palavras, doxa, que é glória, e logia, palavra. Vejam bem, o que Paulo quer nos mostrar, enfatizando em especial a partir do verso 3, do capítulo 1, verso 3 até o 14, ele está demonstrando uma exaltação, uma glorificação a Deus. Ou seja, uma coisa bem interessante para esses momentos que nós estamos vivendo. Quantos de nós temos feito essa glorificação, esse chamado de glória, de adoração, de perfeito louvor a Deus? Pegando assim, ó Pedro, mencionando o próprio Jesus, mostrando essa questão de verdadeira adoração, vai mencionar o profeta Isaías, quando ele dizia, quando falava: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. De novo, ele voltando para o Novo Testamento, no período dele, ele vai encontrar, para mostrar para todos nós, essa questão de como se faz esse perfeito louvor com a mulher samaritana. Quando ele encontra a mulher samaritana, o que ela faz, aquela pergunta para ele: mestre, os meus antepassados adoravam aqui nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, onde devemos? Aí Jesus responde para aquela mulher: não é aqui nesse monte e nem em Jerusalém. O que o Pai verdadeiramente procura? Ele procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a questão de termos esse momento de glorificação, de levarmos a nossa gratidão. Isso aqui nada mais é do que uma questão de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós, mas em uma situação exclusiva, sempre colocando: foi por causa de Cristo, foi por amor a Cristo, foi por causa da sua redenção, foi por causa da sua morte na cruz, que nós estamos nessa posição de agradecimento a Deus. Agora, só que tem um detalhe, Pedro. Essa questão de louvor a Deus, louvar e adorar. Muita gente faz uma confusão danada. A Bíblia tem um texto muito interessante para a gente mostrar
essas distinções. Salmo 103, no verso 7, ele fala bem assim, ó, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O que foi que Moisés, na verdade, conheceu? Moisés conheceu o coração de Deus, a mente de Deus. E o povo de Israel? O que o povo? O povo viu as mãos, ou seja, eles conheceram a providência, mas a intimidade, na verdade, quem conheceu foi Moisés. Essa é uma distinção muito interessante. Por quê? Porque nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele faz. Mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E essa é uma situação muito relevante que você tem hoje na igreja. Vou te dar um exemplo. Como que a gente cantava os hinos velhos na igreja? Como é que era? Rude cruz, cerejil. Ou seja, era uma verdadeira adoração. Outro exemplo bem interessante que um pastor de Campinas usa muito nas palestras dele. O que nós cantamos hoje? O que nós cantávamos antes na igreja? Porque Ele é fiel. Quem é fiel? Ele, Jesus. O que se canta hoje? Eu. Ou seja, o homem está no centro dessa questão, dessa glorificação. Deixam de exaltar e glorificar a Deus e está glorificando o homem. E é uma das situações que nós vemos hoje. Uma falta de um verdadeiro louvor, uma falta de uma verdadeira adoração. Perfeito. Entendeu? E é justamente isso que está precisando. Em meio a esse isolamento social, onde adorar? É cabível esse questionamento? É cabível, e a resposta é essencial, que agora você pode ter um encontro de um verdadeiro louvor e adoração, você diante de Deus. Porque tem muitas pessoas que nesse período elas ficam perturbadas, pensando o seguinte: ah não, eu só posso prestar um culto para Jesus na igreja, eu só posso fazer uma campanha de oração e Deus vai se atentar mais para esta campanha se eu estiver na igreja ou se eu estiver no monte. E é justamente então eu vou te dar um fundamentar na palavra de Deus. Quando Jesus é batizado, o que ele faz? Ele vai ficar isolado 40 dias. Até porque muita gente não sabe, mas a quarentena, essas coisas que eles usam, é tirado da Bíblia. O que Moisés faz? 40 dias com Deus lá no Monte Sinai. Você entendeu? É um momento de reflexão para a pessoa parar e dizer assim: ué, peraí, então eu estou precisando desse momento com Deus. Quem sabe eu saio desse encontro com a lei verdadeira de Deus dentro de mim. O que foi que, daquele encontro de 40 dias, o que Moisés leva para o povo? Moisés leva a lei. Então, é bem interessante, nem estávamos, mas nesse período de isolamento, quem sabe você não descobre a própria lei dentro de você e que você grave ela no seu coração, igual o Davi falou. Tem chegado informações até a gente que desviados estão voltando, né? Mediante toda essa situação que está acontecendo no mundo hoje, né? É muito interessante também. Então vamos lá, pessoal. Vocês viram aí essa questão da doxologia, é uma verdadeira adoração, um verdadeiro hino de louvor. É isso que quer dizer. É o que nós devemos continuamente fazer em nossas vidas. Prestar um louvor de gratidão ao nosso Deus. Amém? E o segundo tópico vai falar sobre as bênçãos espirituais. O Pedro vai estar lendo aí pra gente. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si,
remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar com o Paulo: bendito seja Deus. Olha só, o texto, logo na abertura, o comentarista foi muito feliz em escrever uma frase: destacar que não são bênçãos materiais. É o primeiro ponto que nós temos que colocar. O que mais hoje, eu como cristão, o que eu mais escuto onde eu vou, nas igrejas onde eu passo, é justamente essa preocupação, Pedro, com a questão do material. E esta revista, essa lição, as lições específicas desse segundo trimestre, ela é muito profunda, porque trata da questão espiritual. Coisa que não é assim bem explorada em muitas igrejas. A gente vê igrejas que têm uma preocupação muito grande com a questão material, com aquilo que a pessoa tem, com aquilo que a pessoa vai conquistar, com aquilo que a pessoa é. E essa lição já deixa claro. Outra coisa, irmãos, na Bíblia, Pedro, não existe ensino em lugar nenhum para nós corrermos atrás de bênção. Não tem nenhum ensinamento para esse sentido. Aí você pode falar bem assim: até o ímpio, Pedro, até o ímpio, a Bíblia deixa claro que ele pode ser uma pessoa bem sucedida. É só você ler Mateus 6,32. Olha só o que diz: pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O que ele está dizendo? O ímpio tem obrigação de estar correndo atrás disso. Mas vocês que me servem, não se preocupem com isso. Olha o que fala Deuteronômio 28:2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Elas vão correr atrás de vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Viu a diferença? As bênçãos espirituais é que são importantes. Não, mas a grande maioria das pessoas, eu estou falando, nós que somos crentes, Pedro, temos uma preocupação muito grande com essa questão do material. E ele extrapola, ele fica à frente na vida de muita gente. E aí onde está o grande entrave. Por que eu não consigo? Às vezes, aí você pode trazer para o mundo material aquilo que eu sempre busquei. É porque a sua vida espiritual está em segundo plano. O que o próprio Jesus vai dizer lá na mesma sequência de Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão dadas a você. É justamente essa questão. As pessoas estão deixando essa busca e de viver essa vida espiritual com Deus para se preocupar mais com a questão material. Olha agora o exemplo na situação que nós estamos passando. Qual é a preocupação da grande maioria das pessoas? Porque eu estou sem trabalho, é que eu vou passar fome. E o próprio Deus vai dizer de novo: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. A sequência desse texto: pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Você está vivendo a situação agora, hoje, mas amanhã ela pode ser diferente, Pedro. Já está sofrendo por antecipação. Perfeito. E outra coisa, quando você trata o texto, ele vai começar dizendo que o ímpio, ele tem esse tipo de... o pagão, a pessoa que não conhece a Deus, mas o que me causa uma grande preocupação é que você vê com pessoas que servem a Deus, tem essa preocupação. Cid, você já viu algum passarinho morrer de fome, de frio? Não. E a Bíblia trata sobre isso. Se ao passarinho, Deus tem esse cuidado. Olha só, imagina
com o homem. E imagina... Com o céu. Aí eu ia corrigir. Imagina com a pessoa que está em Cristo. Perfeito. Entendeu? Enquanto alguém perde tempo correndo atrás de bênção, Pedro, Deus está interessado na nossa fé e na nossa obediência. Olha só, o que Samuel diz para logo após dizer que Saul era o rei de Israel? Ele fala para ele, você vai para tal lugar e lá você vai esperar 7 dias para sacrificarmos ao Senhor e o seu reino ser estabelecido. O que ele faz? Ele chega lá e antes no 7º dia, logo cedo, o que ele faz? Ele sacrifica o Senhor. O que Samuel vai dizer? Deus não está preocupado com o sacrifício seu e meu, não. Deus está preocupado com a nossa obediência, com a nossa fé nele. Isso é muito importante. E tudo isso tem o entrave e ao mesmo tempo a chave da abertura para essas bênçãos espirituais. E outra coisa, essas bênçãos espirituais, Pedro, que está especificamente na lição, coisas profundas e que nós ainda vamos viver, porque muita gente está esquecendo dessa questão espiritual. Eu sempre gosto de dizer para os meus amigos, para as pessoas quando a gente conversa sobre a palavra de Deus, que a gente se preocupa muito com o que a gente está vendo. Só que o que a gente não está vendo deveríamos preocupar mais. A nossa vida espiritual, por exemplo. As igrejas, nos últimos dias, Cid, elas têm se preocupado em dividir os seus púlpitos para pregar teologia da prosperidade, né? E se sobrar um tempinho, pregar sobre essas bênçãos espirituais que eu acredito que, pelo que nós vemos, temos que primar por elas, né? Temos que termos esse entendimento que as bênçãos espirituais elas são interessantíssimas. Talvez tenhamos perdido muito tempo em relação a estar atrás da teologia da prosperidade e esquecermos dessa primazia que Deus tem para aqueles que o servem. Olha, eu posso acrescentar algo muito importante nessa lição. Jesus não morreu na cruz para nos dar carro, casa. Isso tem que deixar bem explícito. E você qualquer pessoa pode adquirir bens, igual eu falei no começo. Qualquer pessoa, ela pode ser um crente ou não. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Você vai pregar, receba carro, você vai receber aplauso demais. E isso é uma questão que tem que ser deixada muito clara para as pessoas, inclusive para pessoas, igual você falou, tem muita gente voltando para Cristo e tal, e principalmente para aquela pessoa que não conhece. Jesus veio fazer esse mistério que nós vamos ver logo na sequência. Por que Jesus ele veio fazer essa reconciliação? Ele veio fazer com que o homem retornasse a Deus. Mas esse retornar, ele não tem nada a ver com a minha questão material. Muito pelo contrário. Amém? E aí, na sequência, Pedro, nesse mesmo tópico 1, ele vai fazer um fechamento dizendo bem assim, uma nova condição. Pois é, antes de lermos a nova condição, lembrando novamente que nós vamos daqui a pouco estar entregando este livro para a primeira pessoa que responder aí a pergunta que o Cid já formulou aqui para estar passando para vocês. Quem responder primeiro, aparecer nos nossos comentários primeiro, vai levar esse livro para casa. Está aqui, As Marcas na Vida de Davi, tá bom? É um livro muito interessante que vai estar trazendo um conteúdo para abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Então vamos lá. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5 e 8. Portanto, nossa nova posição
é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Olha só, Pedro, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Lembra que nós começamos falando? Olha só, 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, porque nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, na minha e na sua vida. Essa nova criatura é a condição que nós recebemos em Cristo para vivermos daqui para frente. Aí onde está o grande problema. O que nós vemos hoje no meio da igreja? Ah, mas para mim ser crente igual fulano, igual Beltrano, igual Ciclano, eu não quero isso. Mas a condição não é você mostrar igual Pedro, igual Cid, igual a pessoa que você conhece. Não, é Cristo. Espelho. O espelho. Por que você acha que Paulo criou aquela frase belíssima para as pessoas que conheciam ele? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É porque Paulo estava dizendo bem assim, ó, rapaz, eu tive o privilégio não foi por homem, foi o próprio Cristo que veio a mim e me chamou e me condicionou. Quando uma pessoa tem esse encontro, esse verdadeiramente aproximação, entregou sua vida a Cristo, Pedro, os outros não me interessa. O que o fulano e o Beltrano faz não diz respeito a mim. Mas o meu modelo é Cristo. É para Cristo, é por Cristo. E isso que as pessoas têm que entender. Essa nova condição, ela não diz respeito a outro. A um terceiro onde tem que não seja Cristo. Onde tem um ser humano vai haver sempre a imperfeição, né, Cid? Perfeito. E nós estamos vivendo num mundo de imperfeição. E quando nós vamos falar de perfeição, já que você trouxe a palavra perfeição, perfeito é Cristo. Sim. Ele é a perfeição. Ele era aquele algo que estava oculto e que foi revelado para nós. E que nós agora, depois que eu e você nos convertemos a Cristo, nós temos que ter uma nova condição de vida. E o paralelo, o espelho, o primeiro, o alvo, tudo que nós temos é só Cristo. Nós, Pedro, nós temos uma tendência muito grande de estar apontando o outro. Ah, mas eu não quero ser igual a fulano. Então tenta ser igual a Cristo. Ele é o modelo. Ele é essa nova condição que eu e você devemos viver. Olha só, Efésios 1,10 diz de tornar a congregação em Cristo todas as coisas. De tornar, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A nova condição, Pedro, só para você ver como isso é profundo, essa nova condição de fazermos uma plenitude, uma correção, um conserto, ele vai ser tanto terrestre quanto celestial, para você ver o quanto esse Cristo nosso é poderoso. O que eu, na minha condição vil, de pecador, de homem, para ter uma nova condição, eu tenho que me colocar aos pés dele, porque isso vai ser redimido, isso vai ser esclarecido, a minha vida vai ter sentido, se eu verdadeiramente me colocar numa condição de servidor de Cristo, de andar nos caminhos de Cristo, de proferir Cristo, de levar a boa notícia de Cristo para as pessoas. Amém? Amém. E aí nós vamos sair do primeiro tópico e vamos tratar de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, Cristo no centro de tudo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão
dos pecadores e da restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Olha só, aqui nós vamos tratar de um assunto assim, triste, o terror da história da humanidade, que está lá em Gênesis 3, mais precisamente, nós temos a promessa da solução disso, logo no verso 15, quando vai dizer bem assim, ó, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá o calcanhar e você esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha só, embora o pecado tenha adentrado ao mundo através do nosso primeiro pai da humanidade, Adão, o próprio Deus já deu a solução. É de vocês mesmos, eu vou usar o ser humano para corrigir isso. De onde Cristo vem? De uma descendente direto da mulher, da humanidade. Ou seja, uma vida minha, dentro do Cristo no centro de tudo, Pedro. Deus precisa de mim, precisa de você. Deus precisa de todos para alcançar o outro. Isso teve cumprimento quando o Verbo. Quando aconteceu isso? Quando a gente viu isso? Quando Cristo vem. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas você pode ver que esse plano eterno da salvação, depois de tudo isso, Jesus disse, está consumado. Quando Jesus morre na cruz, ele vai dizer algo para mim, para você e para toda a humanidade. Agora, se você tem um problema, eu sou o centro desse problema. Você tem que me colocar neste problema. Eu vou ser a solução para resolver esse problema. Por que você acha que os discípulos de Jesus disseram bem assim, mas isso aí é impossível? E o que Jesus respondeu? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando eu estou servindo a Jesus e eu coloco ele no centro do meu problema, eu tenho a solução. Porque ele diz, é possível para mim. Vamos pegar um exemplo bem categórico. Quantos dias Lázaro estava morto? 4 dias. Está fedendo. Uma pessoa que morre de um dia para o outro está fedendo. O que Jesus faz? Mas isso aí é possível. Mestre, a irmã dele grita, há 4 dias, mestre, já está fedendo. Então, essa é uma vida que as pessoas têm que entender, que quando eu coloco Cristo no centro de tudo, eu tenho a resposta satisfatória. Amém? Agora as pessoas têm uma desculpa para isso. Mas Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Mas é isso que você falou. Mas ele venceu tudo isso como um ser humano para mostrar que nós também temos essa condição de vencer estando com ele, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu, o Cid, não posso nada. Mas eu posso com Cristo que me dá o poder. Olha só, é um poder que não é meu, que veio dele e através disso eu conquisto o que eu estou almejando. Outra coisa, é nele. Aí onde está o grande problema. O que muita gente faz, Pedro? Por exemplo, nós conhecemos, e isso é bom deixar claro, pessoas que se destacam. Tem pessoas que Deus usa mesmo. Deus usa a pessoa com dom de cura. E a pessoa tem aquele dom e, na verdade, muitas vezes, ele começa a extrapolar. Ele não coloca Cristo como centro. Ele venceu o centro. E muita gente vai atrás daquela pessoa. Viajam, compra não sei o quê, porque é daquela pessoa. Este é o grande problema, Pedro. No dia que Deus não usa ele, ele quer usar Deus. É basicamente isso. Isso é muito discutido no nosso meio, porque muita gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso. Porque, na verdade,
Nós somos usados, Pedro. Mas quem nos usa é que é o centro de tudo, que é Cristo. E não é toda hora, né? Isso aí é uma coisa que dá um grande debate também. E nós vamos logo na sequência, logo para mostrar essa questão de colocar Cristo no centro de tudo. O primeiro tópico vai falar sobre a revelação do mistério. A frase "descobrindo-nos o mistério da sua vontade" sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara para a sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, é justamente isso daí, a revelação do mistério, né? Lembrando, irmãos, que nós vamos estar daqui a pouquinho, entregando este livro para as pessoas para a pessoa que responder aí a pergunta que o Cid já... A pergunta vem agora, Pedro. Você mostrou o livro aí e eu concluí aqui nesta revelação do mistério aqui daqui para frente, fazer a pergunta. A pergunta vai sair daí? É daqui. A vontade de Deus tem 3 atributos para a revelação desse mistério. Olha só, vou tornar a fazer a pergunta. Dentro da revelação do mistério, Deus mostra que a vontade dele tem 3 atributos para a revelação desse mistério. Eu quero que alguém que está acompanhando a lição me responda quais são esses 3 atributos que é revelado e isso é respondido num texto bíblico. E eu já vou logo adiantando, é o próprio Paulo, nós estamos trabalhando, que dá essa resposta. A vontade de Deus tem 3 atributos para a revelação desse mistério. Esse mistério, todos nós sabemos. O que estava oculto para os profetas da antiga aliança? O que estava oculto para os profetas depois do Pentateuco? Depois de Moisés, depois de Samuel. O que estava oculto? Cristo. Mas ao mesmo tempo, ele sempre era mencionado, mas era oculto. É mencionado, mas está escondido. Ele foi revelado com o nascimento de Cristo. Este mistério pode ser revelado quando a mensagem é cristocêntrica. Como é que nós fazemos hoje nas igrejas? Antigamente, eu sempre gosto de trazer esse ponto. Por exemplo, você é uma pessoa que me inspira muito sobre a questão de suas pregações, porque 99% das suas pregações é que Cristo salva, liberta e que Ele vai voltar. É uma pregação do mistério revelando sempre Cristo. Mas, na verdade, o que tem sido revelado? O que as pessoas têm mostrado mais? Então vamos lá, Cid. Faz novamente a pergunta aí para o pessoal que está lá do outro lado. Já valendo, pessoal, esse livro. Você respondendo essa pergunta que o Cid formulou aí agora, você vai levar para casa este livro aí, tá bom? Vamos lá. Olha, As Marcas na Vida de Davi. Esse é o livro. Muito bom. O pessoal da Chamada da Meia-Noite que escreve aí. O autor aqui, Cid. Robert Litt. Então, está aí. A vontade de Deus tem 3 atributos para a revelação deste mistério. E a resposta está num livro que Paulo escreveu. Olha, já tem gente respondendo aqui. Qual é o texto base? Se a gente der o texto base aí, aí você já responde logo, viu, João Henrique Guedes? Não, eu já estou dando o autor. É porque ela é taxativa quando tem essa revelação para conosco. Eu vou até dar o livro, é Romanos. João Henrique Guedes talvez esteja perguntando qual é o texto base da revista de hoje, viu? Tá. Efésios, capítulo 1, versos 3, 4 e capítulo 9 e verso 9 a 14, perdão. Então,
Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 e 9 a 14, beleza? Só acompanhar aí. E também nos nossos comentários tem a revista disponível para vocês aí, tá bom? Está todo o conteúdo aí nos nossos comentários aí. Hein, Pedro, como eu estava falando sobre essa questão, em muitos lugares essa pregação ela tem sido de autoajuda, quando na verdade ela tem que ser cristocêntrica. Essa palavra tem que ser de salvação. É o que eu estava discutindo com você. O que muita gente hoje tem levado para os púlpitos da igreja? É carro, é casa, e na verdade o essencial, a revelação, o mistério, eles deixam, que é Cristo. Porque Cristo, quando entra na vida do ser humano, Pedro, é um negócio tremendo, forte, grandioso. Igual fala o texto da lição, é glorioso. Eu sempre tenho dito nas minhas mensagens, ao final eu sempre faço algumas orações, mas eu não faço outra oração, senão primeiro pelas pessoas que não são evangélicas, para a gente poder aproximar mais delas e ver se temos alguma alma para Cristo. Porque eu entendo que primeiro, almas. Qual é o fundamento de eu sair daqui para ir pregar em Brasília, em Goiânia, em tal lugar? Se não, primeiro, milagres são consequências da palavra de Deus, da mensagem. Você pregou, se você pregou sobre milagres, vai acontecer milagres. Se você pregou sobre cura, vai acontecer cura. Se você pregou sobre batismo com o Espírito Santo, vai acontecer, porque é o poder da palavra que você prega, o poder da palavra de Deus. Agora, almas tem que ser o primeiro plano, tem que ser tem que estar no centro, como diz Cid, porque a gente, quando dá um passo para pregar a palavra de Deus, a gente está atrás de almas, é isso que a gente quer. E é justamente isso, Pedro, isso é muito intrigante, mas é o que está faltando na igreja. Mostrar a revelação do mistério. Cristo, a nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, a salvação da humanidade, ela é um mistério que está ligado a Cristo. E nós temos que levar Cristo para as pessoas. Então vamos levar lá para o final, porque o pessoal parece que não vai responder não, viu, Cid? Então vamos continuar aí. Aí no segundo tópico ela diz bem assim, na plenitude, a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Olha só, é bom entendermos aqui que na plenitude dos tempos existe dois tipos de tempo. Igual a revista já colocou o Cronos, que é marcado pelo dia, o mês, o ano, os anos, que não tem nada a ver com o tempo de Deus, que é chamado Kairos, o tempo divino, que se refere ao tempo diferente do nosso, Pedro. Olha só, é muito importante atentarmos para o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo meu e seu. E as pessoas têm que compreender isso. E a pessoa só tem um entendimento quando nós vamos entender as questões espirituais que nós estamos envolvidos e que nós encontramos em Cristo. Em Eclesiastes, a gente pode pegar como exemplo, que inicia assim, ó, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Em algumas Bíblias, todo o propósito debaixo do céu. O tempo de Deus não se discute.
O que é que acontece com o homem? O que é normal para mim e para você? É querer a coisa imediatismo. Eu adoeci agora, já tenho que orar nesse instante e já tenho que ser curado. Não é assim, não funciona assim. E outra coisa, bênção só é bênção quando acontece no tempo de Deus. Qual era a ideia do povo sair do Egito? No coração de Deus, na mente de Deus, era para eles ficarem 40 anos rodando igual barata tonta no deserto? Claro que não. Saiu uma viagem de 30, 40 dias, estava no destino, Pedro. O que eu faço? O que eles fizeram? Peraí, Moisés, você é um louco, nos tira do Egito para morrer nesse deserto. O que Moisés fala? Deus disse que a terra é boa, que lá mana leite e mel, vou escolher 12 de vocês, vão lá dar uma olhada. O que os caras fazem? Olha, volta e amaldiçoa a terra. E o que Deus diz? Para cada dia que vocês ficaram lá, olha só, o tempo nosso é esse, para cada dia que vocês ficaram lá, 40 dias, e vocês defamarem e amaldiçoar a terra, vocês vão ficar para cada dia 1 ano. Vão ficar 40 anos aqui rodando. O tempo de Deus é que é interessante, porque o próprio profeta Isaías vai dizer no capítulo 1:9, se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso só é possível eu viver esse tempo aqui se eu atentar para o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus, Salmo vai dizer bem assim, o choro meu e seu da humanidade pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quanto tempo dura para muita gente, Pedro, que aceita a Cristo e passa por situações? Porque o tempo que ele está vivendo, ele não colocou o próprio tempo dele, o crono dele, na mão do Senhor. Ele é que resolve essa questão do tempo. Porque ele é o dono do tempo. E tem gente que coloca alguma coisa nas mãos do Senhor e volta e meia ele está querendo ensinar Deus a trabalhar, né? Se querer tirar das mãos de Deus. Moço, esse é o grande entrave na vida de muita gente. Eu estou com um problema com o filho, peço a orientação divina e depois eu não tenho paciência, eu vou lá colocar minha mão para querer consertar. E eu já tinha colocado na mão de Deus. Entrega, depois quer tirar. Depois quer tirar. Esse é um grande problema. Outra coisa, essa lição, essa revista específica, ela é muito interessante porque ela vai tratar desse assunto, Pedro. E que muita gente não dá atenção. As coisas espirituais, ela tem que ser tratada espiritualmente. E muita gente passa algumas situações críticas, tristes, justamente por não entender isso. Agora você poderia me perguntar, e de quem é a culpa? O Oséias vai responder. O meu povo erra por falta de conhecimento. E o conhecimento está onde? Está nas Escrituras. Basta eu e você ir atrás desse conhecimento, para que nós possamos entender essa plenitude dos tempos que nós vamos ver logo na sequência também. E na sequência nós vamos estar falando o louvor da sua glória. O fechamento desse segundo tópico aí. Então vamos lá, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós e ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala que somente adorá-lo com palavras e ações
mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Olha só, o louvor da sua glória. Paulo vai fazer uma ligação e ele vai enfatizar essa questão dessas bênçãos destinada a mim, que sou crente, gentil, e aos judeus. Nessa mesma epístola, Paulo vai tratar deste assunto novamente, quando ele vai colocar lá em Efésios 2,14, pois ele é a nossa paz. Jesus, o Senhor, paz sem medida, a paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Só Ele pode dar essa paz, Jesus, o qual de ambos os povos, que povos são esses? Judeu, o povo que estava determinado, Pedro, a levar o conhecimento, ao entendimento da palavra para os outros povos. E eles não fizeram isso. E aí o complemento do versículo diz, e fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ou seja, quem é a pessoa, quem são os responsáveis de estar levando o louvor e glória hoje aqui na terra? É a igreja, é os gentios. Por quê? Israel tem 8 milhões de habitantes. 8 milhões de habitantes hoje o país tem. Fora os 15 milhões de judeus que moram fora. Mas dos 8 milhões que tem, talvez o povo não sabe. Crente lá hoje tem 15 mil crentes. Olha que coisa. Então quem é essa pessoa que vai estar levando o louvor e essa questão gloriosa que é Cristo para as outras pessoas? Eu e você. E como nós devemos fazer isso? Com autenticidade, com verdadeiro evangelho. Porque é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura. A palavra, vindo do Cristo. E esse louvor, essa glória, é responsabilidade minha, sua, da pessoa que está nos ouvindo. Ele ter esse discernimento, esse entendimento, que tudo vem de Deus para a sua glória. Mas que Deus precisa, talvez a palavra até seja errada, precisa. Deus usa eu, você, cada um de nós, para que aconteça o que tem acontecido na vida de muita gente. Você pode pegar como exemplo, eu tenho amigos que falam bem assim, ué, mas você não é o cara que eu conheci. Mas isso é para louvor e a glória de Deus. Você vai ver, você particularmente, pode ter pessoas na família, amigos, e você olha, mas quem era isso? É para louvor e a glória de Deus. Ele nos nomeou, né? E nós... Para dar frutos. E nós temos que entender que nós devemos, cada vez mais, termos entendimento e nos dispormos, Pedro, para essa grande obra. Porque não fique achando que está maravilha. Porque as coisas estão do jeito que está, porque muita gente não se interessa de buscar a Deus, de estar glorificando, dando louvor a Deus. As coisas estão do jeito que estão por esse motivo. E outra coisa, eu quero deixar enfatizado na lição, que isso é algo para nós, para as pessoas que servem a Deus. Cada vez mais estarmos nos aperfeiçoando nesse louvor para a glória do Senhor. E aí nós vamos estar entrando no nosso último tópico. Mais uma vez, eu quero deixar registrada a pergunta lá, Pedro. Eu não sei se as pessoas gravaram. Isso, vamos ver se até o final o pessoal responde, gente. Para ganhar o livro lá, As Marcas na Vida de Davi, de Robert Litt, a vontade de Deus tem 3 atributos
para a revelação deste mistério. Eu falei que está no livro de Romanos. Aí vocês respondem lá para a gente. É 3 palavrinhas. Beleza? Se o pessoal não responder, aí agora nós vamos ficar com o livro. Fica para a próxima lição. Tem que ser resposta dentro da palavra de Deus. E o terceiro e último tópico vai falar da coisa assim poderosa, fantástica, que existe nas nossas vidas. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Olha só, irmãos, o Espírito Santo já está dizendo que papel é esse? E já quero logo responder para vocês uma coisa. Efésios 4:30 responde para a gente. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. No dia que fomos tirados da terra, todo mundo sabe a história. Cristo fala para os discípulos dele, quando está subindo aos céus, que ele iria mandar o Consolador para cá, o Espírito Santo dele, para viver com eles, com a gente, dentro da gente. Só que o Espírito Santo, Pedro, ele vai ter um papel fundamental para Deus, de tirar a igreja da terra. Jesus, quando for autorizado para vir buscar a igreja, ele vai ficar nas nuvens. É o Espírito Santo que será o responsável de levar eu e você até Cristo. Ele é o próprio Deus. As pessoas têm que entender isso. E é por isso que fala, você não pode colocar o Espírito Santo de Deus triste. Isso é muito sério. E quando aí eu viria a pergunta, quando eu levo tristeza ao Espírito Santo de Deus? Quando eu não estou fazendo aquilo que está determinado de uma pessoa que foi transformado a fazer e não está fazendo. Errar o alvo. Pecar. E é a palavra bem explícita mesmo. De que se queixa, pois, o homem? Queixa cada um de seus próprios erros. O homem que está vivo, não é o que está morto, não. Não podemos confundir. Outra coisa também, viu, irmãos? É aqui nessa introdução logo, deixar claro. O Espírito Santo com ser batizado com o Espírito Santo, Pedro. Muita gente faz uma confusão muito grande sobre esse assunto. E nós vamos discutir logo no primeiro tópico, que fala sobre o selo do Espírito Santo. Muito bem, antes de nós lermos, deixar um abraço para o nosso pastor Vanúbio Martins da Cunha. Nubinho, estou aqui numa caixa de som amplificada para compartilhar essa excelente palavra. Valeu, pastor Vanúbio lá em Santa Rita de Cássia, participando com a gente. Meu amigo, meu irmão Nubinho, um abraço em Cristo para você. Então vamos todos que estão nos acompanhando. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de prosperidade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Então, já logo claro, Pedro, aceitei a Cristo, eu estou selado com o Espírito Santo no momento da minha conversão. Isso é uma discussão, e eu vejo muita gente chegar para mim, porque o dom é diferente de eu ter o Espírito Santo, eu falar em língua é um dom. Eu tenho o dom. É diferente, muita gente faz uma complicação, mas eu queria, Pedro, mostrar para os irmãos
num contexto, quando a lição fala que nos tempos bíblicos o selo era usado como um sinal de propriedade e posse. Mas na verdade, o selo era usado em 3 situações. A primeira era garantir o caráter de autenticidade de um documento. Esse documento é falso, é verdadeiro. O selo estava ali para isso. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Olha só como você deve entender essa questão. Tem uma história na Bíblia de Acabe, que ele quer comprar a vinha de Nabote. E ele diz, não, oxalá eu vender a propriedade, a herança dos meus pais, nunca que eu vou fazer isso. E ele tinha uma esposa, que todo mundo sabe o nome dela, Jezabel, que era uma pessoa maravilhosa, e ela pega o selo do marido. Você vai ver essa história em 1 Reis, no capítulo 21. E especialmente, Pedro, a palavra de Deus diz bem assim, no verso 8. Então ela escreveu uma carta em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as enviou às autoridades, aos nobres da cidade de Nabote. Quem fez a carta? Jezabel. Mas ela pegou o selo do marido, que era o rei. E aí tem validade. A autenticidade era a primeira coisa que um selo no mundo antigo tinha. Era autêntico. Alguém olhava, não, aqui é do rei, tem que respeitar. Foi ele que fez. Outra coisa, a segunda coisa, marca a propriedade. Escravo, animal. O que a gente faz hoje? Por exemplo, meu pai tinha uns bezerros aí e ele fez um ferro. Eu achei bem interessante. O ferro era SBL, Sebastião Batista Lopes. Até hoje. Uma marca. A terceira coisa, para proteger contra violação e dano. O túmulo de Jesus, vou te dar um exemplo. Quando Jesus é sepultado, lá tinha a marca dos romanos. Ninguém pode tocar, é inviolável. Ninguém pode chegar perto. Como que eram as cartas? A pessoa levava uma carta selada. E se você abrisse, se você quebrasse aquele selo, você era morto. Não podia violar. Então essa era a verdadeira garantia do selo. O entendimento. Então vamos pegar hoje pra gente. Quando eu falo que você pode usar essa mesma abordagem do significado do selo na antiguidade, na Bíblia, você pode pegar hoje. Eu sou selado, eu provo que eu sou autêntico. Eu sou um crente. Onde eu vou achar isso? Romanos 8,16 vai dizer, o mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Autenticidade, verdade. Você é autêntico, você é uma pessoa que está servindo a Deus com veracidade, com verdade. A segunda coisa é que o selo, na minha vida como crente, ele vai provar que somos propriedade de Deus. Se você for ler João 8,28, vai dizer, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Elas quem você, como somos taxados, como ovelhas do bom pastor, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Caramba, eu sou propriedade. Sou propriedade de Cristo. E o outro, o selo. Quando eu tenho o selo, a última colocação, ele nos protege contra a violação e danos. Quando eu tenho o selo de Cristo, sou selado com o Espírito Santo de Deus. 1 João 5,18 vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Meu irmão, nessa manhã, com toda sabedoria do Espírito Santo de Deus, tira essa questão
da sua cabeça. Ah, mas eu não falei em línguas ainda. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia, muito profundo. Jesus estava morrendo na cruz. E antes da sua morte, lá tinha dois indivíduos. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Um falou para ele: se você é o Cristo, nos tira daqui e tira você também. E o outro responde: moço, respeite, eu e você estamos aqui porque nós merecemos. Esse homem nada fez. E ele conclui: mestre, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aquele homem teve uma oportunidade, Pedro. Aquele homem teve uma única oportunidade. Ele não teve a oportunidade de falar de Cristo, de andar pelo mundo, mas ele foi selado naquele momento para a vida eterna. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você se converte a Cristo, no momento da sua conversão, isso é de Deus. Você está selado com o Espírito Santo de Deus. E essa é uma do texto aqui, Pedro, da lição, que mais me preocupa. Porque o selo do Espírito Santo, às vezes, em muitas igrejas, ele é feito uma confusão muito grande. Eu deixei muito assim uma relevância nessa questão, de trazer essa questão, como que era, como que valia, como se importava a questão do selo, como que você deve entender essa questão. Porque muita gente faz uma confusão danada, inclusive muitos pregadores. Eu quero trazer uma abordagem também, tem uma história na Bíblia para os irmãos entenderem essa questão do selo de Deus. O capítulo 38 de Gênesis conta uma história que eu sou apaixonado por ela. A história de Judá. A história do homem que criou, através dele, o nome da tribo Judá. O quarto filho de Jacó. Judá conta a história que ele sai do meio dos irmãos dele, Pedro, e vai morar em uma região diferente onde estão os irmãos dele, a família dele. E lá ele casa e ele tem 3 filhos. O mais velho o segundo Onã e o terceiro filho Sela. Não, Sela não. Deu um. Pois bem, eu vou lembrar o nome aqui. E conta a história que o filho dele, o mais velho, casa, ele arruma uma moça para o filho mais velho casar, Tamar, e a Bíblia conta que Deus mata esse rapaz. E pela tradição, o irmão casaria com a viúva para dar descendência ao que morreu, pois ele não deixou filho. Só que o Onã, quando sabe disso, ele não aceita aquilo, ele não aceita aquela história e Deus o mata também. E ele prometeu à menina que ela ficasse na casa dele, na casa dela, dos pais dela. Quando o menino fosse maior, ele daria em casamento. Só que no coração dele, ele pensou assim: não, eu não vou dar minha filha, meu filho para casar com essa moça, ele vai morrer também. E quando a história se terminasse aqui, seria bom, para você entender essa questão do selo no mundo espiritual. O que Judá fica viúvo. E ele vai trabalhar com as ovelhas dele, e ela fica sabendo. E ela tira a roupa de viuvez e vai ao encontro dele. E se passa por uma prostituta. Todo mundo conhece essa história. E na verdade, ele fica com ela. Ele tem relação com ela. E ele diz para ela que vai dar um cabrito do rebanho dele. E ela pega e diz: não, eu quero um penhor, eu quero uma garantia para isso. E ele deixa o selo dele, deixa o bordão, deixa o cajado, para no outro dia a pessoa ir levar o prometido. Por que eu estou contando isso? Porque se você não tiver esse selo de Deus, nós vamos ser envergonhados. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Gênesis 38, verso 23. Judá diz: está bem, que ela fique com os meus pertences, para que nós não sejamos envergonhados em público. Eu enviei a cria,
mas você não conseguiu encontrá-la. Mas o que aconteceu nessa história? 3 meses depois, diz a Bíblia, que chegaram ao conhecimento de Judá que a nora dele estava grávida. Ele disse: vá lá, pegue ela, coloque para fora e taque fogo nela. Só que ela pega e diz bem assim: diga para o meu sogro de quem eu estou grávida, esse material é dele. O que eu quero dizer para você nessa manhã? É que nós não podemos ser envergonhados. Tamar não foi envergonhada, Pedro, porque na hora que ele recebeu os pertences, ele descobriu que ele é que tinha que ser envergonhado. E eu e você, todos nós não podemos ser envergonhados quando Deus determinar que Cristo vier buscar a igreja dele, nós estejamos verdadeiramente selados com o Espírito Santo da verdade, com o Espírito Santo de Deus para sair dessa terra. Por que eu estou falando isso, Pedro? O que você vê a televisão fazer hoje? Quando nós vamos falar de qualquer assunto específico, vai falar de coronavírus, traz um especialista, um renomado, um PhD naquela situação para falar. Muita gente, Pedro, depois que a igreja sair da terra, vai ser chamado para explicar por que a igreja saiu da terra. E quem vai para as televisões vai ser pessoas que estavam dentro das igrejas, dizendo que Jesus vinha buscar a igreja. Você pode ter certeza disso, porque senão a Bíblia não falaria. Estaria 2 no campo, um ficaria e outro seria levado. 2 deitados, um ficaria e outro seria levado. Não, muita gente que está dizendo Senhor, Senhor. Talvez o doutor na palavra vai ter que ir lá explicar esse negócio. E isso é muito interessante. Eu fiquei muito preocupado com essa questão do Espírito Santo, que é uma das abordagens que eu ouço muitas pessoas me falar: irmão Cid, eu estou muito preocupado, pois eu não falo em línguas. Irmãos, outra coisa, os dons você tem que buscar. Tem muitos dons maravilhosos. O dom do discernimento da palavra de Deus, o dom da humildade. Quantas pessoas estão precisando, Pedro? O dom da paz. Verdade. Entendeu? Então, pense bem a respeito dessa questão, desse tema, e você coloque no seu coração: o Espírito Santo de Deus já habita em mim e em você. E aí nós vamos agora para o último tópico, que fala o penhor da nossa herança. Então vamos lá, lembrando que está valendo aí um livro, viu? É o livro e a nossa pergunta lá, né, Pedro? Pois é, refaça eu vou refazer ela, que eu deixei justamente para abordar aqui na questão do... Então o Cid está aqui reformulando, portanto, a pergunta, né? Para que você possa responder, e está ganhando esse livro aí que fala... a pergunta lá que eu fiz foi o seguinte: sobre a revelação do mistério. A vontade de Deus tem 3 atributos para esta grande revelação deste mistério. E eu falei que está no livro de Romanos, dei até o livro. E são 3 palavras. Descubra lá para a gente e manda aí. Então beleza, as marcas da vida de Davi. Esse livro aqui, ó, você vai ganhar. Se ninguém responder, aí a gente vai deixar para a próxima aula aí, a gente fazer um sorteio para o pessoal que participa com a gente, tá bom? Então vamos lá, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabão pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24, 13. Tem uma observação muito forte aí, e eu gostaria de trabalharmos essa ideia com todos vocês.
Não é porque eu sou crente, que eu já estou salvo. Fui batizado com o Espírito Santo, ninguém tira mais minha salvação. Não, eu posso fazer o que eu quiser daqui para frente. Esse é um ponto que você tem que atentar muito para esse tópico. Mas eu quero te trazer fundamentação na palavra de Deus. Eu contei a história de Judá e Tamar. Porém, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Tem uma condição para isso. Olha só, Gênesis 38, verso 8 diz bem assim: então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, e o teu cordão, e o teu cajado, que está em suas mãos. O que ele deu, e a possuiu, e ela concebeu dele. Olha só, irmãos, Jesus ficou 3 anos e meio no ministério dele com os apóstolos. Quando ele está indo embora, ele diz bem assim, é necessário que eu vá, para que o Consolador seja enviado para vós. Olha que coisa. Por isso que a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Porque Jesus estava falando isso, Pedro, da questão do penhor. Isso já existia. E aconteceu com o patriarca dele, Judá. Ele se interessou pela mulher. Jesus interessou por mim e por você. O que foi que ele fez? Ele morreu por mim e por você. Judá interessou por Tamar. E ela diz, ei, peraí, você está dizendo que vai me dar um cabrito? Mas você vai mandar, mas antes de você me dar uma garantia. Foi o que Jesus fez. Jesus de ter ficado aquele tempo todo com aqueles discípulos, Pedro, ele pega, vou deixar uma garantia com vocês. O Espírito Santo que habita em mim e em você. Olha que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. O que aquela moça fez? Ela ficou com a garantia para o dia da morte dela. Ela sabia que ela ia morrer. Quando descobrisse que ela era uma pessoa que já estava prometida pela lei, que ela deveria ser esposa do último filho, e ela aparece grávida. Só que ela tem uma garantia com ela. E ela manda para o sogro dela, de quem é esse objeto? Esses objetos é de quem eu estou grávida. É de quem eu vou dar à luz. E é justamente para eu e você não ser envergonhado, eu tinha falado anteriormente. Esse penhor está conosco, para vivermos a nossa vida até que Jesus venha buscar a sua igreja. Nós temos essa garantia. E essa é a garantia maior. O Espírito Santo de Deus em nossa vida. O penhor da nossa herança não está condicionado ao que dizemos, mas ao que fazemos. Eu quero provar para vocês isso. Foi Jesus que falou. É Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Até você já falou isso aqui. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmão, não adianta você sair por aí dizendo que eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Se suas ações não condiz com o que você está falando. Muita gente, o próprio Jesus está falando. O próprio Jesus diz. Vai chegar diante de Cristo e dizer, Senhor, mas não foi em seu nome que eu expulsei demônios? E Jesus vai responder, apartai de mim, maldito, pois não te conheço. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmão, com essa posse, com essa garantia, com essa primeira parcela que foi nos dada. Pelos frutos se conhece a árvore. Tem um bocado de árvore bonita aí, cheia de folha, que dá sombra, inclusive que dá sombra, mas nunca produz fruto. E Jesus diz para ela, para esse tipo de árvore, cortai e lançai no fogo. E tem uns que até produz, mas não tem gosto, não tem. É que o fruto tem que ser bom, porque o fruto tem que ser bom. E antes de voltar para a nossa conclusão, que ninguém nessa manhã nos perguntou nada, ou gostou, ou então
Pode Pois ser? não saiu nenhuma pergunta aí hoje, o pessoal que está online aí. E aí, novamente, eu vou fazer mais uma vez. A vontade de Deus tem 3 atributos para a revelação do mistério que é Cristo. Quais são os 3? 3 atributos dessa vontade de Deus. Eu falei que está no livro de Romanos, até a conclusão. Tá valendo aí. Está valendo. E Esse livro. as marcas do rei Davi. É muito interessante a história. Eu gosto muito de tudo que é ligado à tribo de Judá. E essa história das marcas, quem tiver a felicidade de ganhar o livro, vai entender muito sobre a vida do patriarca Davi. E aí nós chegamos à nossa conclusão, Pedro. Você pode ler a nossa conclusão. Então vamos lá, vamos concluir aí. Lembrando, você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, faça as perguntas aí, porque o nosso professor gosta de esclarecer aí as dúvidas aí dos nossos irmãos que estão nos assistindo, tá bom? Através da nossa live aí no Facebook. Beleza? A nossa irmã e amiga Daliane, lá em Luiz Eduardo Magalhães, está aí assistindo a gente. Deus abençoe a sua vida. Bom? Todas as pessoas que estejam nos acompanhando, os meus irmãos lá no Distrito Federal, o pastor Nubinho, na semana passada, por exemplo, Samuel esteve nos assistindo, o pastor Joel, Josiel, um abraço para todo mundo e que Deus possa nos enchermos de bênçãos espirituais para as nossas vidas, para que possamos vencer os dias que têm sido mal. Elvis Lopes lá DF, né? Meu irmão Elvis, tá ligado. ele sempre acompanha. Sempre aí. acompanha. Deus abençoe. E engraçado que o Elvis é um estudioso da palavra de Deus, viu, Pedro? Eu espero, ele e o Sacres, o Dr. Stephenson Elvis, mas o Shakespeare está na família, precisando de ter esse encontro espiritual para que as bênçãos espirituais na vida deles sejam abundantemente, porque só Cristo pode fazer isso. Para completar tudo, né? Só aí. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Olha só, irmãos, para concluir a nossa lição nessa manhã, eu vou chamar a sua atenção para uma palavra que está aqui. Em tudo, é para darmos graça. Essa lição, na verdade, todo esse trimestre, o segundo trimestre de 2020, ele vai fazer uma abordagem do apóstolo Paulo no contexto de gratidão. E para encerrar, eu gostaria de deixar um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha a frase, grave essa frase, em tudo. Tem muita gente nesse momento, Pedro, que está passando uma situação de extrema necessidade, seja na parte de doença, Verdade. na parte financeira, na parte espiritual, na parte familiar. Mas eu chamo a sua atenção para você entender o que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele escreve essa carta, ele está preso. E ele faz uma reflexão para mim e para você nessa manhã. Em tudo, devemos dar graça ao Senhor. Porque essa é a vontade do Pai. A partir do momento que nós damos graças a Deus
por aquilo que nós estamos passando. A resposta, a solução, ela vem. E esse é o ponto que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Porque esta é a vontade de Deus. Olha só, o Brasil, o mundo, está passando por esse momento, eu não digo de tragédia, porque o mundo jaz no maligno, independente da situação que estamos passando. Mas existe uma solução para tudo isso, quando Cristo for o centro de tudo, quando colocarmos tudo nas mãos de Cristo. Aí nós vamos estar respondendo uma pergunta dos apóstolos quando diz: mas isso é impossível. Ou voltando bem atrás, na antiga aliança, antes da antiga aliança com Sara, isso é impossível. Eu com 99 anos dar à luz. E Deus responde: o que é impossível para mim e para você, meu irmão, é possível para Deus. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, em especial todos os que estiveram ouvindo esta mensagem de salvação nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos, então está aí esta lição maravilhosa que nos ajudou bastante. Eu creio que você, como eu, aprendeu de Deus nesta manhã. Nós só temos a agradecer a cada um de vocês por compartilhar, por participar com a gente. Pastor Vanúbio, popular Nubinho lá em Santa Rita de Cássia, pastor amigo da gente. Deus abençoe sua esposa, seu filho também com a gente aí. Os demais irmãos da igreja estiverem nos assistindo também, beleza? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Vai ficar pra... Nem o Nubinho respondeu? Pois é, rapaz. O Nubinho aí é pastor aí, ele não quis se meter nessa questão não. Ele quis deixar para as outras pessoas que estão participando aí responderem. Será que eu deixo a pergunta para a semana que vem? Responda aí, Cid. Vamos responder essa pergunta. Ninguém respondeu, então vamos responder. Responde, que senão o pessoal vai ficar... Verdade. Olha só, irmãos, nós estávamos falando sobre o mistério, revelação. De acordo com Romanos, a vontade de Deus tem 3 atributos. Olha só, a vontade de Deus. E ela é revelada nessa questão desse mistério da revelação. O primeiro tributo, ela é boa. O segundo, ela é agradável. E o terceiro, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela tem esses 3 atributos. Agora pega isso para você, Pedro. A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa. Para todos vocês, a vontade de Deus, ela é agradável. Agora, e o que é fantástico nisso tudo? Ela é perfeita. Essa era a resposta. 3 palavras. Pastor Vanildo está dizendo isso assim: não interagir porque eu estou no açougue, mas ligado aqui. Rapaz, você colocou a caixa de som aí no meio da rua em Santa Rita de Cássia, foi? Nubinho, Jesus te abençoe. Eu amo você, sua família e todos que estiveram nos ouvindo e assistindo. Deus abençoe a todos. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado. Tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E vamos estar avisando aí que dia a gente vai estar de volta trazendo aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online, onde você pode participar por aqui. E também nós temos o canal no YouTube Encontro com Deus. Nós vamos disponibilizar o link para que você possa estar se inscrevendo. Nós, em nome de Jesus, vamos chegar aí a 1000 inscritos para nós podermos também estar fazendo a nossa transmissão lá pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até lá!